Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios com o seguinte tema: pais e filhos, senhores e servos. Ontem nós estudamos nosso primeiro tópico, o padrão de Deus para os filhos. Hoje nós vamos entrar no nosso segundo tópico, o padrão de Deus para os pais, baseado em pais e filhos, a parte 2. Efésios capítulo 6, verso 4. O que diz esse versículo para nós? E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios 6, verso 4. Como que nós podemos dividir esse versículo 4? Neste versículo temos uma divisão clara na tarefa dos pais. Como assim? A primeira divisão: o que os pais não devem fazer. A segunda divisão: o que os pais devem fazer. Então, esse verso 4, nós podemos olhar de duas maneiras. A primeira maneira é aquilo que o pai não pode fazer. E a segunda maneira, aquilo que o pai deve fazer, isso em relação à vida dos seus filhos. E é isso que nós vamos estudar hoje. Primeiro, o que os pais não devem fazer? Não provoqueis vossos filhos a ira. A primeira parte do verso diz isso: mas vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. A ordem, ela é clara aos pais, que não provocar os filhos a ira. Mas fica a pergunta, o seguinte: como é que nós provocamos os nossos filhos a ira? O que leva os nossos atos, o nosso falar, que leva os filhos a ficar irados contra nós? Então, é a pergunta que nós temos que responder. Quando é que provocamos nossos filhos a ira? Você já parou para pensar nisso? Às vezes nós nunca pensamos: será que eu estou provocando meu filho a ficar irado contra mim? Então vamos ver. Vamos ver algumas sugestões que nós podemos trazer à nossa memória ou levantar para tentar responder esse questionamento. Primeiro, quando não estamos presentes no momento em que eles mais precisam de nós. Os filhos gostam de amor, de carinho e da presença. Às vezes, numa formatura, mas é primário, ele não vai lembrar disso, mas isso guarda. É a formatura do ensino médio, ele não vai dar. Então, há atos que nós fazemos que precisamos estar presentes em determinados momentos da história dos nossos filhos e nós não estamos lá. Às vezes, um acidente que a criança machuca e vai ao hospital, o pai ou a mãe nem aparece porque está na correria e eles ficam lá só, abandonados, se sentindo desta forma. Então, quando nós não estamos presentes no momento em que eles mais precisam de nós. Segundo, quando não somos constantes e equilibrados em nossa disciplina. A criança, o adolescente, eles estão ligados à pessoa que tem autoridade sobre eles. Podem até fingir que não gostam, mas eles amam dentro do seu coração a pessoa que tem autoridade sobre ele. E muitas das vezes nós não somos constantes e muitas das vezes nem equilibrados em nossa disciplina. Ou seja, nós, quando é para disciplinar, não disciplinamos, e quando não é, nós disciplinamos. Não tem uma constância, equilibrados. Né? Muitos pais, ao invés de disciplinar, espancam e machucam os seus filhos. Não é desta forma. Tem que ter equilíbrio. Castigo, tirar coisas que gostam, que não gostam, e assim sermos equilibrados em nossa disciplina. Terceiro,
quando prestigiamos um filho e menosprezamos o outro. Favoritismo, damos mais atenção a um do que ao outro. Aí depois ainda falamos, mas o amor é igual. Não, a criança sabe quando nós damos mais atenção para um do que para outro. Às vezes nós não prestamos atenção nisso, mas os nossos filhos prestam a atenção. Quarto, quando fazemos exigências absurdas que não levam em conta a inexperiência ou incapacidade dos filhos. Ou seja, queremos que eles vão além daquilo que eles têm capacidade. E exigimos, brigamos, colocamos de castigo, disciplinamos demais, porque exigimos demais, coisas absurdas. Quinto, quando não compreendemos o mundo que eles enfrentam. Os nossos filhos enfrentam grandes desafios e muitas das vezes nós não estamos atentos a isso. Ou não queremos entender o que está passando dentro dele, fora dele, ao redor dele. Questionamos, brigamos, ainda falamos que eles estão fazendo birrinha, querendo chamar a atenção. Nós temos que estar muito atentos a isso. Ou seja, nós temos que compreender o que está se passando na vida psicológica, espiritual, social e na vida física dos nossos filhos. E por último, quando menosprezamos o potencial que existe neles. Ou seja, quando nós menosprezamos o potencial que eles têm. Ou seja, quando eles fazem algo maravilhoso e quer demonstrar para nós e nós menosprezamos. Não queremos ver, não damos atenção, não damos os parabéns, não abraçamos, não, como se diz, damos uma pequena recompensa pelo esforço e pelo potencial que eles têm. Então, nós temos que estar atentos a isso. O que os pais devem fazer, então? Nós já vimos o que os pais não devem fazer. Mas o que os pais devem fazer? O verso diz, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, aquilo que os pais não devem fazer, ou seja, não provocar os filhos a ira. A continuação do versículo diz, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. 3 palavras resumem o dever dos pais. Primeiro, criar, ou seja, educar e aconselhar a vida dos nossos filhos. Segundo, disciplina. Aqui tem um leque que podemos olhar de várias maneiras a palavra disciplina, treinamento, educação, correção e castigo. Tudo envolve a disciplina, e isso tudo com sabedoria e equilíbrio. 4. Terceiro, admoestação, advertência verbal, diálogo do porquê está sendo disciplinado, diálogo do porquê está sendo recompensado, diálogo porque você tem orgulho do seu filho. Então a admoestação leva a uma vida de diálogo, de ensino através de orientação e aconselhamento, para que os nossos filhos possam saber o certo e o errado, o quando pode receber aquilo que ele quer na hora, o quanto ele tem que esperar e o que ele não vai ter. Então isso entra tudo na admoestação. O pastor Dr. Russell Shedd, já em memória, disse: o Brasil tem um sério problema com a criação de filhos. Ou seja, os pais têm um grande problema ao educar os filhos. Ou são rigorosos demais, ou são fracos demais. E assim criam de 2 maneiras totalmente diferentes e também produzem
dentro do coração, da vida dos filhos feridas. Feridas que mais lá na frente vão trazer uma doença espiritual, psicológica e até mesmo física. Então, nós temos que ter equilíbrio. Não ser permissivo demais e não ser também rigoroso demais. Mas termos um meio termo diante disso. Então, o pastor Russell Shedd disse isso, que o Brasil tem um sério problema com a criação de filhos. Então, destacamos aqui dois grandes problemas. Primeiro, falta de limites dos pais em relação aos filhos. Segundo, o uso da vara. Então, vamos ver o primeiro. Falta de limites dos pais em relação aos filhos. Dois psicólogos americanos, Henry Cloud e John Townsend, escreveram uma série de livros sobre limites. Um deles, Limites para Ensinar os Filhos, da editora Vida, aborda esse assunto de forma bíblica, realista e prática. Ele vai trabalhar esta falta de limites de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a realidade pela qual nós vivemos e também na prática. Ou seja, alguns fatores que comprovam as necessidades de limite na vida dos nossos filhos. Primeiro, aprender a autoproteção. Nós temos que mostrar para os nossos filhos que tem limites em relação a outras pessoas e eles têm que se autoproteger. Crianças que não recebem limites não aprendem a se proteger, principalmente de pessoas más e perigosas. Os pais têm que colocar limites. Até quando a pessoa que está ao seu redor pode lhe tocar ou pode lhe falar algo que não venha nem ferir fisicamente e nem ferir também socialmente e psicologicamente. Então nós temos que colocar limites e mostrar esses limites para os nossos filhos. Segundo, ensinar limites ao assumir a responsabilidade pelas próprias necessidades e pelos próprios erros. Terceiro, esperar pela recompensa dos objetivos. Nem sempre os pais vão dar recompensa na hora. E os filhos têm que saber esperar isso no momento certo. E às vezes não entender que não vai haver recompensa, mesmo que o filho tenha feito algo sobrenatural. Então eles têm que ter esse limite. Quarto, respeitar os limites dos outros. Ou seja, o filho tem que entender que as pessoas também têm a sua liberdade e nós temos que ter limites com relação à vida dos outros. Outra coisa que os nossos filhos têm que aprender, os não, que os filhos precisam aprender a ouvir. Nós temos que colocar limites ensinando que na vida nem tudo vai ser sim. Há momentos que eles vão ter que encarar o não. E eu falo sempre o seguinte, o não a gente já tem. Então nós temos que ter a sabedoria para entender o quando receber o sim. Então, quais são os não que os nossos filhos precisam aprender a ouvir? Primeiro, não dos pais, não dos avós, não dos irmãos mais velhos. Então, eles têm que entender isso. E também podemos colocar aqui, não de pessoas mais idosas. Eles têm que ter respeito com os mais idosos. Então, nem sempre ele vai ouvir o sim dos pais, dos avós e dos irmãos mais velhos, e nem das pessoas mais velhas. Não dos professores na sala de aula, não dos colegas da classe. Então, eles têm que entender que não é não. Se o professor disse que é não, é não. Se os colegas da classe disseram que é não, é não. E tem que haver respeito em relação a isso. Quarto, quando ele já
estar trabalhando e entender o não dos patrões e superiores no ambiente de trabalho. Então os filhos têm que entender que lá no trabalho ele vai ouvir não e ele tem que respeitar esse não. E também no casamento, o não do seu cônjuge. Então não é porque casou que vai mandar e desmandar, ser o tirano dentro de casa, tanto para as mulheres como para os homens. Tem que entender que também no relacionamento conjugal entre marido e esposa, há momentos que temos que respeitar o não um do outro. E assim nós vamos colocar limite para os nossos filhos. Os pais ensinando os limites em relação aos filhos. E o último, não das autoridades policiais e administrativas. As autoridades policiais, nós temos que ensinar, porque lá não há misericórdia. O não dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, é com graça e misericórdia. Mas o mundo lá fora não tem nem misericórdia e não tem graça. Então nós temos que ensinar que os filhos têm que aprender o não das autoridades policiais e administrativas, seja prefeito, vereador, presidente, deputado ou qualquer autoridade administrativa. E também a autoridade dentro das igrejas, né? A autoridade espiritual. Eles têm que aprender a ouvir o não das autoridades espirituais também. O uso da vara, nosso segundo grande erro. Por que segundo grande erro? Há pais que não têm sabedoria para o uso da vara. E ao invés de disciplinar, quer matar o filho de tanto bater, de tanto espancar. E isso está fora do padrão bíblico. Nós temos que ter sabedoria, equilíbrio para usarmos da vara. E só usarmos se for realmente necessário. Aonde uma admoestação não está dando certo, aonde o castigo não está dando certo, você já colocou de castigo, já tirou o que a criança mais gosta, já teve várias situações ali tentando corrigir pacificamente e a criança não entendeu, aí com sabedoria, com equilíbrio, usar da vara. Mas também sentar e explicar, olha, você está sendo corrigido por causa disso, disso, disso. Ela vai estar ciente do porquê está sendo corrigida. É verdade que o uso da vara para a correção de filhos aparece pela primeira vez na Bíblia, no livro de Provérbios. O que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que ama cedo o disciplina. Provérbios 13, 24. Também você vai ver em Provérbios 22, 15, 23, 13, 14, Provérbios 29, 15, falando sobre o uso da vara. Mas antes disso, os pais devem dar instruções, admoestação aos filhos, castigo aos filhos, como também é ensinado em Provérbios. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Provérbios 2:1. Você vai ver também em Provérbios capítulo 3, 1 e 2. Né? Esteja atento sobre a disciplina dos seus pais. Provérbios 4:1, Provérbios 5:1, Provérbios 6:1, Provérbios 7:1, Provérbios 22:6. O Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, quando for mais velho, não se desviará desse caminho. Se nós ensinamos a palavra de Deus e como a palavra de Deus trabalha no coração da criança desde a infância, na adolescência, na juventude, quando ele for velho, ele não vai fugir desse caminho. E ensinando a criança no caminho, não será necessário usar da vara. Por quê? Porque eles vão ter a sabedoria de acordo com
a disciplina e a correção da palavra de Deus. A disciplina, ela deve ser usada quando necessário e somente na dose certa, com equilíbrio. Ela, sim, precisa acontecer. Em determinado momento, não pode deixar sem usar a disciplina. Provérbios 29:15 diz: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma, sem disciplina e sem a vara, vem a envergonhar a seus pais. Ali diz as suas mães, mas como nós estamos falando dos pais, no geral, então vem a envergonhar os seus pais. Então, queridos, nós temos que ter o padrão divino na nossa vida como pais que tem a sabedoria que vem de Deus para criar, educar, disciplinar e admoestar a vida dos nossos filhos. Criando desta forma, eles vão ser bons cidadãos na sociedade e bons cidadãos para o reino dos céus. Qual é o perigo que os pais correm no relacionamento com seus filhos? Queridos, os pais são a terceira maior influência na vida dos filhos. Os pais deveriam ser a primeira influência na vida dos filhos, mas é a terceira maior influência. A primeira influência na vida dos nossos filhos são os amigos. E a segunda, a mídia. Hoje, muito mais a internet. Então, pais, corram na frente para influenciar positivamente a vida dos seus filhos. Seja a maior influência na vida deles. Por quê? Senão, eles estarão à mercê das más influências, tanto dos maus amigos, como a influência da internet, que só leva a fazer coisas erradas. Nós já vimos isso há alguns tempos atrás e ainda acontece nos dias de hoje. Crianças, adolescentes e jovens que estão sendo influenciados para o suicídio por causa da mídia, por causa da internet. Então, se você não ser pai, amigo dos seus filhos, andando com eles, orando por eles, sendo uma influência na vida deles, lá fora o mundo vai influenciar e vai roubar o coração dos seus filhos do teu coração. E muitas das vezes o mundo lá fora coloca os filhos contra os pais. Então, busque a sabedoria de Deus para você tomar o coração dos seus filhos com amor, com dedicação, fazendo dos seus filhos a maior herança que você tem. Porque é isso que a Bíblia fala. Herança do Senhor são os filhos. Cuide bem da vida dos seus filhos. Vamos orar? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor para conosco. Ensine, Senhor Deus, a ser bons pais, a ter sabedoria, a ter equilíbrio, para que possamos criar, que possamos disciplinar e admoestar os nossos filhos, de acordo com a tua palavra. Que não seja necessário o uso da vara, mas o uso da palavra, da correção, da disciplina verbal, para que eles possam entender e compreender o mundo dentro da nossa casa e o mundo lá fora, Pai. Ó Deus querido, que eles possam ser educados na tua palavra e crescer em estatura e graça diante do Senhor e diante também da vida dos seus pais. Ser, Senhor Deus, verdadeiramente uma bênção dentro de casa e uma bênção fora da casa, ó Pai. Sustenta-os debaixo da tua mão poderosa. Livra-os de toda influência do mal, seja de amigos, seja da mídia, ó Pai. E que possam ser influenciados pela tua palavra e pelo teu Espírito Santo.
Abençoe cada família, Senhor Deus. Liberta os nossos filhos das drogas, da violência e dos amigos maus. E que eles possam ter ao seu redor pessoas que levem eles a se aproximar mais de Ti e afastar-se deste mundo mau. É a nossa oração, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Queridos, lá em Uberaba tem um radialista que diz: quem leva os seus filhos para Deus, jamais vai buscá-lo na cadeia. Leve os seus filhos a buscar a presença de Deus, para que eles não possam ser buscados em um lugar onde não merece eles ali. Que Deus te abençoe hoje e sempre.